De antemão, já queria pedir desculpa a quem acompanha meu trabalho, porque hoje o vídeo vai ser um pouco mais duro, mas o Brasil tá parecendo um cabaré. Na verdade, tá pior que um cabaré, porque em um cabaré você tem ali a dona do cabaré que organiza tudo, você tem horário para fechar, horário para abrir, você tem a tabela de preço, e no Brasil não. Todo mundo hoje acha que pode dar um pitaco em coisa que não entende, em coisa que não tem respaldo legal. Agora chegou a vez do novo ministro da Defesa, que eu acredito que vocês não devam nem saber quem é, porque o governo Bolsonaro troca de ministro todo dia, dizer que as Forças Armadas estão se sentindo desprivilegiadas no processo eleitoral e que eles queriam ter maior participação. Antes de tudo, eu queria pedir uma coisa a você aí, que é o novo ministro, eu vou dizer o nome deles pra você já, tá? Vamos deixar pra segunda parte do vídeo. Você tem que se calar, botar o rabinho entre as pernas e fazer o que você deve fazer como ministro da Defesa. Só ser acionado quando for convidado. O dever das Forças Armadas brasileiras não é abrir a boca para tentar encher o saco no Estado Democrático de Direito ou opinar sobre o processo eleitoral. O dever das Forças Armadas é servir, é calar a boca, botar o rabinho entre as pernas e só aparecer quando for convidada. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque aparentemente o mito, com medo da prisão, ele tá vindo, acho que o exemplo da Bolívia, que aconteceu recentemente com a Jeanine Áñez, que foi condenada a 10 anos de prisão por ser uma golpista. O presidente sabe que vai acontecer a mesma coisa com ele, e alguns ministros bandidos que apoiam o presidente também sabem que o resultado será o mesmo. Por isso estão tentando tumultuar o já tumultuado cenário brasileiro em 2022. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir a vocês que deixassem like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria lembrar vocês que a gente voltou com o projeto da Rachadinha do Bem, arrecadamos pouco mais de R$270 já. Vamos voltar a distribuir cestas básicas, marmitas e ajudar ONGs também que cuidam de animais. Então, se você puder colaborar com o nosso trabalho do projeto Rachadinha do Bem, o Pix é esse aqui, ó, carlitosneto@gmail.com. Quem já acompanha o canal já sabe que é tudo transparente. A gente vai no supermercado, compra as coisas, fotografa as notas, o saldo que tem na conta, as entregas dos alimentos para as pessoas que precisam. Então, se você puder ajudar nesse momento, vamos ajudar, porque tem muita gente passando fome no Brasil, e já que eu posso tentar influenciar as pessoas de maneira positiva, é importante que a gente use esse espaço aqui para isso. Hoje a gente vai falar aqui sobre mais um documento emitido aí pelo Ministério da Defesa, que nada faz além de tentar tumultuar o próprio processo eleitoral brasileiro, e um novo ministro, que com certeza muitos de vocês nem devam conhecer, o novo ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Oliveira Nogueira, emitiu um documento oficial dizendo que as Forças Armadas estão se sentindo desprivilegiadas pelo processo eleitoral. Lembrando que o TSE faz testes antes da eleição, convidando a sociedade civil organizada, representantes da OAB, representantes das Forças Armadas, representantes dos partidos políticos, universidades, institutos de tecnologia e pesquisa e qualquer um do povo. E quando são feitos esses testes, só se consolida aquilo que a gente já sabe, que o processo eleitoral é consolidado, é confiável e não tem nenhum indício de fraude. O grande problema é que o vagabundo que senta na cadeira do Executivo Nacional sabe que será preso após sair do processo eleitoral de 2022, porque tudo indica que ele será derrotado, e vendo a situação da Jeanine Áñez na Bolívia, onde uma golpista foi condenada a 10 anos de prisão, inclusive já tentou tirar a própria vida algumas vezes, porque os golpistas são sempre assim, são muito vorazes, são muito valentes quando estão com o poder. Quando estão sem o poder, mostram a fraqueza que tem, como é o caso da própria Jeanine Áñez nesse momento, que deveria ter a coragem de enfrentar as consequências do ato que, incentivado pelo governo dos Estados Unidos e pelo empresário golpista Elon Musk, incentivou ela a apoiar o golpe lá de Estado contra a Bolívia, e o resultado a gente está vendo agora. O que aconteceu nessa situação toda? Primeiro que o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, quer que faça um novo teste nas urnas eletrônicas, alegando que ainda dá tempo. E antes de tudo, eu queria avisar você que você tem que ficar calado, você não dá as cartas em nada. Você male manda um milico ou outro bater continência quando você passa. Então vá tentar dar as cartas nos milicos de pijama que você comanda aí de alguma maneira, porque a justiça eleitoral brasileira, a primeira do mundo, inclusive o Brasil foi o primeiro país do mundo a criar uma justiça eleitoral, ela existe, ela funciona, o seu Tribunal Superior também tem credibilidade e respaldo global, ao passo de que recentemente representantes do processo eleitoral na França vieram visitar o Brasil em abril para saber como é que é o processo eleitoral, porque eles querem copiar o modelo brasileiro para a França. Lembrando que a França é tida aí como a mãe da República contemporânea. Então, se falta credibilidade em alguma coisa no Brasil hoje, é no próprio governo, porque as instituições
individuais, né, os institutos individuais, como é o caso do TSE, do STF, eles têm funcionado de forma correta. E aí vem aqui o ministro do governo Bolsonaro, Paulo Sérgio de Oliveira Nogueira, dizer o seguinte: as Forças Armadas foram elencadas como entidades fiscalizadoras ao lado de outras instituições, legitimadas a partir das etapas do processo de fiscalização do sistema eletrônico de votação, conforme estabelecido na Resolução 23673 do TSE, de 14 de dezembro de 2021. Até o momento, reitero, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atender ao honroso convite do TSE para integrar o CTE. Problema de vocês não são especiais, vocês não são melhores que ninguém, vocês nem deveriam estar dando opinião, porque no Brasil o milico male serve para pintar calçada. Eu não estou falando isso em desrespeito aqui aos militares brasileiros, não, é porque infelizmente é essa a imagem que o próprio governo do golpista Bolsonaro tem enaltecido. É um governo que, diferente do que muita gente imagina, que está enaltecendo as Forças Armadas, ao contrário, está expondo cada vez mais as Forças Armadas ao ridículo que é fazer parte de um governo golpista como o Bolsonaro. E quando eu falo fazer parte, porque existem vários militares que deixaram o cargo ou que continuam como militares ocupando o cargo de ministro no governo Bolsonaro. A resposta, claro que foi dada ao senhor Paulo Sérgio, porque, como eu disse, ele não tem de dar opinião em nada, ele tem de calar a boca e fazer. O militar tá lá para servir, não para opinar em porcaria nenhuma. E o documento, claro que foi respondido pelo TSE, mas eu vou terminar de ler outro trecho que foi citado ali no ofício emitido pelo próprio ministro da Defesa, que traz outras coisas, faz alusão ali ao artigo 142 de forma deturpada, e eu torço que eles entendam categoricamente o caminho que eles estão escolhendo, o mesmo da Jeanine Áñez, e acabarão presos, assim como a Jeanine Áñez. Não vai ter golpe no Brasil, o povo não vai apoiar vocês não têm apoio popular, vocês não têm apoio da mídia, vocês acham que a Jovem Pan, que a Rede TV são meios de comunicação de credibilidade para vocês poderem auferir ali se a população vai ou não vai apoiar um golpe. Mais de 70% da população brasileira defende a democracia e não apoiará, em hipótese alguma, em 2022, uma tentativa de golpe de um bando de velhos saudosistas da ditadura militar, imaginando que o Brasil de 2022 é o Brasil de 1964. Mas segue aqui o resto da nota que foi escrita ali pelo ministro da Defesa. O fato de as Forças Armadas identificarem possíveis oportunidades de melhoria, apresentarem sugestões para tratá-las, tem como único objetivo trabalhar responsavelmente para proteger o processo eleitoral e fortalecer a democracia. Cabe ressaltar que é uma premissa fundamental que secreto é o exercício do voto, não a sua apuração. Dessa forma, entende-se que a transparência do pleito deve orientar permanentemente a atuação das entidades fiscalizadoras e do próprio TSE. E aí a gente pega um animal como esse para sentar na cadeira do Ministério da Defesa e sabe ou faz de conta que não sabe categoricamente que as eleições, a contagem do voto é pública. Os resultados da eleição passam por um processo de auditoria interna e que depois é divulgada. A gente já sabe que desde quando o pleito eleitoral passou a ser eletrônico, nunca teve fraude. Só que vagabundos como o presidente da República e essa Orcrim, que é formada por pessoas que ele chama de ministro, têm tentado desestabilizar o processo político brasileiro e não conseguirão. O próprio TSE já respaldou o pleito eleitoral e não vamos dar ouvido para esse tipo de gente. É simples assim. E é claro que teve resposta do TSE que não ficaria calado. É cada um no seu quadrado. O papel do ministro da Defesa é calar a boca, botar o rabinho entre as pernas. Quando for solicitado o seu serviço, ele vai atender. Não tem de dar pitaco, palpite em nada, tampouco no processo eleitoral brasileiro, já que existe um Tribunal Superior Eleitoral e existe também uma Justiça Eleitoral. E aí o TSE respondeu de forma bem simples a nota, já no passado, né? Ele respondeu isso no passado, antes desse documento já ter sido emitido agora de novo pelo Ministério da Defesa. O TSE já tinha vindo a público falar sobre esses questionamentos trazidos ali pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas, e o TSE respondeu de forma categórica: não há, pois, como devido ao respeito, sala escura de apuração. Os votos digitados na urna são votos automaticamente computados e podem ser contabilizados em qualquer lugar, inclusive em todos os pontos do Brasil. Por isso acontece assim. Só que eles sabem, eu volto a dizer, que o resultado que vai acontecer com eles é o mesmo de Jeanine Áñez, como vocês podem ver na tela aí, ó, condenada a 10 anos por golpe de Estado. E eles sabem que o caminho é só esse, eles não têm alternativa.
Eles só têm duas opções: ou embarcam no golpe bolsonarista, ou possivelmente irão dividir a cela com o presidente. Só que o grande problema que eles não estão conseguindo entender é que em 2022, como diz inclusive no livro Como as Democracias Morrem, a gente não vai ter golpe de Estado nos moldes da década de 60 e 70 em vários países da América Latina e no próprio Brasil. O golpe seria institucional, mas isso já aconteceu em 2016, quando a Dilma foi impeachmentada. Agora, as próprias instituições que apoiaram o golpe contra Dilma entenderam a gravidade do que fizeram em 2016, porque deram origem, ou como a gente fala aqui no Nordeste, pariram o Bolsonaro. Então, você que segue esse trabalho aqui, compartilha esse vídeo com outra pessoa, compartilha com seu amigo bolsominion que tá imaginando que vai ter golpe, que o exército não vai fazer nada. O exército vai ficar caladinho, a marinha vai ficar caladinha, a aeronáutica vai ficar caladinha, como sempre ficaram, e quando tiver necessidade de convocar eles para algumas coisas, eles vão fazer. Caso contrário, ó, calado, tá bom? Respeitando o Estado brasileiro. E com respeito, claro, aqui a todos os militares sérios que fazem parte do contingente militar brasileiro, que não apoia esse tipo de conduta, nem do ministro e nem do vagabundo que nesse momento está sentado à cadeira do Executivo Nacional. No mais, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Aqui no primeiro comentário fixo tem um link com as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês aqui. E se você puder ajudar o nosso trabalho, se torne membro do canal. Colabore também com o nosso novo livro, que é esse aqui, ó, Mito, a cronologia do caos, está em pré-venda. O envio dele vai começar entre julho e agosto. Você já pode adquirir. Quem comprar na pré-venda vai comprar na promoção, tá R$ 24,85. E o link da compra também tá no primeiro comentário fixo. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.